Meu amado irmão, minha amada irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo inunde o seu coração nesta manhã. Sei que talvez você tenha chegado até aqui com o coração pesado, com a alma cansada. Talvez as lutas da vida tenham tentado roubar a sua esperança e o seu sorriso. Talvez as noites tenham sido longas e o amanhecer não tenha trazido o alívio esperado. Quero que saiba que você não está sozinho, que você não está sozinha. O Pai te vê. Ele conhece cada uma das suas lágrimas, cada um dos seus anseios, cada uma das suas batalhas silenciosas, e é por isso que estamos juntos aqui, agora, para nos colocarmos em sua presença, para buscarmos o seu refrigério e a sua direção. Respire fundo, sinta o ar enchendo seus pulmões. Solte devagar. Permita que, a cada respiração, um pouco da tensão, da ansiedade e do medo se dissipe. O Senhor está aqui. Ele mesmo disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E nós cremos nesta promessa. Ele está presente, pronto para te acolher, pronto para te ouvir, pronto para te fortalecer. Neste momento, eu te convido a deixar de lado tudo o que te preocupa. Entregue a Ele as suas contas a pagar, os seus problemas de saúde, as suas dificuldades nos relacionamentos, as suas incertezas sobre o futuro. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Feche os seus olhos por um instante, se for possível, e imagine a luz suave e calorosa do amor de Deus te envolvendo completamente, como um abraço terno e seguro. Sinta essa paz que excede todo o entendimento começando a acalmar a sua mente e o seu espírito. Você está em solo santo na presença do Altíssimo, do Criador dos céus e da terra, do Deus que te formou no ventre da sua mãe e que tem um plano perfeito para a sua vida nesta manhã. Nosso coração se volta para uma pergunta fundamental, uma busca que ecoa através dos séculos, registrada com tanta beleza e profundidade no Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Que anseio profundo da alma humana, que desejo de estar perto de Deus, de encontrar um lugar de refúgio, de segurança, de comunhão plena com o nosso Criador. Esta não é uma pergunta sobre um lugar físico, sobre um templo de pedras, mas sobre um estado de ser, sobre uma condição. Quem pode, em meio às tempestades da vida, encontrar abrigo seguro na presença de Deus? Quem pode, em meio à corrupção e à maldade deste mundo, manter-se firme e de pé na santidade do Senhor? A resposta que o salmista nos dá, inspirado pelo Espírito Santo, é um mapa, um guia, para uma vida que agrada a Deus, uma vida de integridade, de justiça e de verdade. E é sobre isso que vamos meditar e orar nesta manhã, pedindo ao Senhor que Ele mesmo nos molde, nos transforme e nos capacite a sermos essas pessoas que habitam em Sua presença. Não porque sejamos perfeitos, mas porque dependemos inteiramente da Sua graça e da Sua misericórdia que nos aperfeiçoa. Comecemos pelo fundamento de tudo, a sinceridade do nosso coração diante de Deus. O salmista diz: aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Senhor, como nós desejamos ter um coração íntegro diante de Ti, um coração que não se divide, que não tenta servir a 2 senhores, que não busca agradar aos homens mais do que a Ti, um coração que é o mesmo, em público e no secreto. Um coração transparente, sem máscaras, sem falsidade. Perdona-nos, Pai, por todas as vezes em que a nossa caminhada foi claudicante, por todas as vezes em que as nossas palavras não refletiram o que verdadeiramente estava em nosso interior. Perdoa-nos pela hipocrisia, pelas meias-verdades, pelo medo de sermos quem realmente somos diante dos outros, e por vezes até diante de nós mesmos. Nós queremos nesta manhã entregar a Ti o nosso coração, com todas as suas complexidades, com todas as suas fraquezas, e pedir que o Teu Espírito Santo realize uma obra de purificação e de alinhamento. Que a nossa vida, Senhor, seja um reflexo da Tua verdade. Que a integridade não seja apenas um conceito, mas o nosso modo de viver, de pensar, de agir. Ajuda-nos a praticar a justiça, não apenas a justiça dos tribunais humanos, mas a Tua justiça, que se manifesta em amor, em misericórdia, em compaixão pelo próximo. Que os nossos relacionamentos sejam pautados pela retidão, que o nasce. Negociações sejam honestas, que as nossas mãos estejam limpas de toda a iniquidade. Queremos ser pessoas em quem se pode confiar, pessoas cuja palavra tem peso, porque brota de um coração que ama a verdade. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem com fidelidade são o seu prazer, diz a Tua palavra em Provérbios. Que a nossa vida Te dê prazer, Senhor. Que o nosso falar seja sim, sim, e não, não, como nos ensinou o Teu Filho amado Jesus. Que possamos,
de coração, falar a verdade. Primeiramente a ti, em oração sincera, e depois, uns aos outros, em amor e com sabedoria. O salmista continua a descrever aquele que pode habitar na presença de Deus, que não difama com sua língua, não faz mal ao seu próximo, nem lança calúnia contra seu vizinho. Senhor, que desafio tremendo para nós. Vivemos em um mundo onde a difamação se tornou comum, onde as palavras são usadas como armas, para ferir, para destruir reputações, para semear a discórdia. As redes sociais, muitas vezes, se tornam palcos de julgamentos cruéis e de calúnias, que se espalham como fogo. Guarda nossa língua, Pai. Põe um freio em nossos lábios. Que o Teu Espírito Santo nos convença do pecado, da maledicência, da fofoca, da crítica destrutiva, antes de falarmos qualquer coisa sobre alguém, que possamos nos perguntar: isso é verdade? Isso é necessário? Ajuda-nos, Senhor, a sermos pacificadores, a sermos promotores da reconciliação, a usarmos as nossas palavras para abençoar, para encorajar, para levantar o caído, para consolar o que chora. Que a nossa comunicação seja como a do próprio Cristo, cheia de graça e de verdade. Que jamais sejamos instrumentos para fazer o mal ao nosso próximo. Pelo contrário, que sejamos conhecidos como aqueles que estendem a mão, que oferecem ajuda, que praticam o bem, sem olhar a quem. A Tua palavra nos ensina a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que este amor não seja apenas um sentimento, mas uma ação concreta, uma decisão diária de tratar os outros com a mesma dignidade, respeito e compaixão com que gostaríamos de ser tratados. Livra-nos de lançar calúnia contra o nosso vizinho, de acreditar e de repassar acusações sem fundamento. Ajuda-nos a sermos defensores da verdade e da honra alheia. Que o nosso coração seja tão cheio do Teu amor que não haja espaço para a inveja, para o ciúme, ou para qualquer sentimento que nos leve a querer prejudicar alguém. Que possamos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, construindo comunidades de amor e de apoio mútuo, onde a presença de Deus possa verdadeiramente habitar. A jornada para habitar no santo monte do Senhor continua com uma atitude de discernimento e de valor. A seus olhos, o ímpio é desprezível, mas ele honra os que temem o Senhor. Pai amado, dá-nos discernimento espiritual para reconhecermos o que é contrário à Tua vontade e para nos afastarmos disso. Em um mundo que relativiza o pecado, que chama o mal de bem e o bem de mal, nós precisamos desesperadamente da Tua sabedoria para não sermos confundidos. Ajuda-nos a não aplaudir a impiedade, a não nos associarmos com práticas que desonram o Teu nome, a não nos deleitarmos naquilo que entristece o Teu Espírito, que o nosso coração sinta repulsa pelo pecado, não com um espírito de julgamento, arrogante para com as pessoas, mas com uma aversão santa àquilo que nos separa de Ti e que causa destruição. Que os nossos olhos espirituais estejam abertos para ver o mundo como Tu o vês, e, ao mesmo tempo, Senhor, que o nosso coração se encha de alegria e de honra por aqueles que Te temem. Que saibamos valorizar e celebrar a fé dos nossos irmãos e irmãs, que possamos aprender com eles, nos inspirar em seus testemunhos e caminhar juntos em unidade. Ajuda-nos a construir relacionamentos que nos aproximem de Ti, a buscar a companhia de pessoas que nos incentivem a crescer espiritualmente. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Nos alerta a Tua palavra. Que escolhamos bem as nossas companhias, as nossas influências, aquilo que permitimos que entre em nossa mente e em nosso coração. Que tenhamos prazer na comunhão dos santos, na partilha das Escrituras, na oração em conjunto. Que a nossa maior honra seja pertencer à família de Deus e caminhar ao lado daqueles que, como nós, desejam habitar em Teu tabernáculo. E então, o salmista toca em um ponto crucial da nossa integridade, um teste para o nosso caráter. Mantém a Sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, e não volta atrás. Deus de aliança, Deus fiel, que cumpre todas as Tuas promessas. Nós queremos ser como Tu. Queremos ser pessoas de palavra, pessoas em quem se pode confiar plenamente, em uma sociedade onde os contratos são quebrados com facilidade, onde os juramentos são feitos levianamente, onde a conveniência muitas vezes fala mais alto do que o compromisso. Nós pedimos a Ti um caráter firme, uma integridade inabalável. Ajuda-nos a entender o peso das nossas palavras, a seriedade dos nossos compromissos. Que o nosso sim seja sempre um sim verdadeiro, mesmo que isso nos custe caro. Mesmo que manter a nossa palavra signifique um prejuízo financeiro, uma perda de tempo, um desconforto. Dá-nos a força e a coragem para sermos fiéis aos nossos votos, aos nossos acordes, às nossas promessas,
sejam elas feitas a ti, ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, aos nossos amigos, aos nossos parceiros de negócios, que a nossa reputação seja de alguém que cumpre o que diz, custe o que custar. Sabemos que essa atitude honra o teu nome e é um testemunho poderoso do teu amor em um mundo tão carente de confiança e de lealdade. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes em que falhamos, em que voltamos atrás em nossa palavra por medo, por egoísmo ou por fraqueza. Restaura nossa integridade e ajude-nos a reconstruir a confiança que talvez tenhamos quebrado. Queremos ser como o teu Filho Jesus, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, em quem não há sombra de variação. O Salmo continua a nos guiar pelos caminhos da justiça, especialmente na área financeira. Não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Pai de misericórdia, sabemos que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Livra-nos da ganância, da avareza, do desejo descontrolado de acumular riquezas. Ensina-nos a ter um coração generoso, um coração que se compadece da necessidade do outro, que jamais exploremos a vulnerabilidade de alguém para o nosso próprio lucro. Que o nosso dinheiro seja usado como uma ferramenta para abençoar, para socorrer, para promover o teu reino. Ajuda-nos a sermos bons mordomos de tudo aquilo que tu tens colocado em nossas mãos, reconhecendo que tudo vem de ti e tudo pertence a ti. Que a nossa relação com os bens materiais seja saudável, equilibrada, submissa aos teus princípios, e livra-nos, Senhor, de toda forma de corrupção. Que as nossas mãos estejam limpas de suborno, de qualquer tentativa de perverter a justiça ou de obter vantagens indevidas. Em um país e em um mundo onde a corrupção infelizmente se infiltra em tantas esferas, nós queremos ser luz, queremos ser sal. Queremos fazer a diferença através de uma conduta irrepreensível. Que jamais sejamos cúmplices ou coniventes com a injustiça contra o inocente. Pelo contrário, que sejamos vozes em defesa dos oprimidos, dos marginalizados, daqueles que não têm quem por eles fale. Que a nossa vida seja um protesto vivo contra a corrupção e a favor da retidão. Dá-nos coragem para dizer não ao que é errado, mesmo que isso nos coloque em desvantagem ou nos traga perseguição. Nós preferimos sofrer o dano a participar da iniquidade, pois a nossa maior recompensa é a tua aprovação e a paz na nossa consciência. Queremos ter as mãos limpas e o coração puro para podermos subir ao teu monte santo e permanecer no teu lugar de habitação. E assim, após traçar este caminho de integridade, justiça, verdade e amor, o salmista conclui com uma promessa poderosa e encorajadora. Aquele que age assim, jamais será abalado. Que promessa maravilhosa, Senhor! Que segurança para nossa alma! Em um mundo de incertezas, de crises, de tempestades que se levantam de repente, tu nos prometes estabilidade. Tu nos prometes firmeza. Não uma firmeza que vem da nossa própria força, pois somos fracos e falhos, mas uma firmeza que vem de uma vida alinhada com os teus princípios, de uma vida vivida em tua presença. Aquele que constrói a sua casa sobre a rocha da tua palavra e da obediência a ti, pode vir a chuva, podem transbordar os rios, podem soprar os ventos e dar com ímpeto contra essa casa, mas ela não cairá, porque está edificada sobre a rocha. E essa rocha é Cristo, é nele que encontramos o nosso fundamento seguro. É por meio dele que recebemos a graça e a força para vivermos de acordo com este salmo. Não é por nosso mérito, mas pela obra redentora de Jesus na cruz. Ele é o único que viveu com perfeita integridade, que praticou a justiça plenamente, que é a própria verdade. E quando nós o recebemos em nossa vida, o seu Espírito passa a habitar em nós e a nos transformar à sua imagem. Portanto, a nossa esperança não está em nossa capacidade de sermos perfeitos, mas em nossa total dependência do Salvador perfeito. É Ele quem nos capacita a viver uma vida que te agrada. É Ele quem nos dá a vitória sobre o pecado. E Ele quem nos garante que mesmo em meio às maiores tribulações, nós não seremos abalados, não seremos destruídos, não seremos vencidos, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Que esta certeza inunde o seu coração nesta manhã. Que você sinta a segurança de estar firmado na rocha eterna. Que nenhuma circunstância, nenhuma palavra contrária, nenhuma dificuldade seja capaz de abalar a sua fé e a sua confiança no Deus Todo-Poderoso. Ele é o teu refúgio e a tua fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Meu querido irmão, minha querida irmã, esta oração é um convite para uma jornada de transformação diária,
de busca constante pela presença de Deus. E eu sei que assim como esta palavra tem tocado o meu coração, ela também está falando profundamente ao seu. Se esta mensagem de fé e esperança te abençoou, eu gostaria de te fazer um convite singelo. Se inscreva aqui no nosso canal, para que possamos continuar caminhando juntos, buscando a face do Senhor a cada manhã. Deixe o seu curtir, o seu gostar, pois esse gesto simples faz com que esta oração alcance outras pessoas que também estão precisando de uma palavra de conforto e de direção. E mais importante, compartilhe esta oração. Pense agora em alguém que você ama, alguém que está passando por lutas, que está precisando sentir o abraço de Deus. Envie esta mensagem para essa pessoa. Seja um canal de bênção na vida de alguém hoje. Vamos juntos espalhar a luz e a esperança do Evangelho. E agora, preparando o nosso coração para aprofundarmos ainda mais a nossa entrega, vamos respirar fundo mais uma vez. Sentindo a presença real e palpável do Espírito Santo neste lugar, neste ambiente que foi santificado pela sua presença. Já reconhecemos o caminho, já entendemos o mapa que o Senhor nos deu no Salmo 15, para habitarmos em sua presença. Mas o conhecimento, por si só, não é suficiente. Precisamos de uma entrega, de uma rendição, de um passo de fé, que nos leva da teoria para a prática, do desejo para a realidade. E é sobre isso que vamos falar, na segunda parte da nossa Roca, sobre como podemos de fato entregar as chaves do nosso coração a Deus, permitindo que Ele seja o Senhor de cada área da nossa vida, moldando nosso caráter, guiando os nossos passos e nos tornando dia após dia mais parecidos com Jesus. Prepare-se, pois o que Deus tem para nós é mais profundo. É um mergulho em águas mais tranquilas e uma intimidade que talvez você nunca tenha experimentado. Vamos juntos, agora, abrir as portas do nosso ser para o Rei da Glória, meu amado irmão, minha amada irmã. Aqui estamos, no limiar de algo novo, no ponto de decisão onde o nosso anseio por Deus encontra o seu desejo infindável por nós. Falamos sobre o caminho, sobre os passos daquele que habita no Monte Santo do Senhor. Mas agora, a palavra de Deus nos confronta com a nossa própria realidade. Ao olharmos para o espelho do Salmo 15, quem de nós pode dizer, eu sou essa pessoa? Quem de nós pode afirmar, com total certeza, que vive em perfeita integridade, que nunca difamou com a língua, que jamais sentiu o coração vacilar diante de uma proposta injusta? A verdade, meu irmão, minha irmã, é que todos pecaram e, destituídos, estão da glória de Deus. A verdade é que, por nossas próprias forças, somos incapazes de alcançar o padrão de santidade que o Senhor requer. E é exatamente neste ponto, neste lugar de reconhecimento da nossa total incapacidade, que a graça de Deus se manifesta de forma mais poderosa. É aqui que a oração deixa de ser uma lista de desejos e se torna um clamor desesperado da alma, um grito por socorro, uma entrega incondicional. Portanto, eu te convido agora a se despir de toda a autossuficiência, de toda a justiça própria, de toda a tentativa de impressionar a Deus com as suas qualidades. É o momento de nos apresentarmos a Ele como realmente somos, vasos de barro frágeis, quebrados, necessitados da mão do oleiro. É neste vale de quebrantamento que as fontes da misericórdia começam a jorrar. É neste deserto de reconhecimento da nossa miséria que o maná do céu começa a cair. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos diante de Ti, não como aqueles que merecem habitar em Teu tabernáculo, mas como aqueles que desesperadamente precisam da Tua misericórdia para sequer se aproximar dele. Olhamos para a Tua palavra, para o padrão de retidão que o Salmo 15 nos apresenta, e confessamos, com um coração contrito e quebrantado, que temos falhado. Falhamos em viver com integridade. Quantas vezes, Senhor, o nosso coração se dividiu? Quantas vezes as nossas ações em público contradisseram os nossos pensamentos no secreto? Quantas vezes usamos máscaras para sermos aceitos, para parecermos mais espirituais, mais fortes, mais perfeitos do que realmente somos? Perdoa-nos, Pai, pela nossa duplicidade, pela nossa falta de transparência. Nós confessamos o pecado da hipocrisia que o Teu Filho Jesus tanto condenou. Queremos ser inteiros, genuínos, verdadeiros diante de Ti e diante dos homens. Mas sozinhos, não conseguimos. A nossa natureza pecaminosa nos puxa para a falsidade, para o engano. Por isso, clamamos, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Lava-nos completamente da nossa iniquidade, e purifica-nos do nosso pecado. Não queremos mais viver uma vida de aparências, mas uma vida que brota de um coração rendido e transformado por Ti. Confessamos, Senhor, que falhamos em praticar a justiça e em falar a verdade de coração.
Quantas vezes fomos omissos diante da injustiça? Quantas vezes vimos o fraco ser oprimido e nos calamos? Quantas vezes buscamos os nossos próprios interesses em detrimento do bem-estar do nosso próximo? Perdoa-nos pelo nosso egoísmo, pela nossa indiferença, pela nossa falta de compaixão. Perdoa-nos pelas vezes em que as nossas palavras foram contaminadas pela mentira, pela meia-verdade, pela exageração que nos favorecia. Perdoa-nos por não termos sido um reflexo fiel da tua justiça e da tua verdade neste mundo. Clamamos teu perdão e pela tua transformação. Queremos aprender contigo a amar a justiça, a desejar a retidão, a praticar o bem. Que o teu Espírito nos ensine a abrir a boca em favor do mudo, em defesa do direito de todos os desamparados. Que as nossas mãos aprendam a servir e a repartir, e que os nossos lábios se tornem fontes de verdade e de vida. Clamamos como o salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Sim, Pai, arranca de nós toda raiz de injustiça, toda semente de engano, e planta em nosso ser o fruto da tua retidão, Pai de amor. Com vergonha e arrependimento, confessamos o pecado do mau uso das nossas palavras. A tua palavra diz que a língua é um pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha incendeia uma grande floresta. A língua, também, é um fogo. Senhor, quantas vezes usamos este fogo para destruir? Quantas vezes a difamação saiu dos nossos lábios? Quantas vezes participamos de fofocas, espalhando histórias que feriram a reputação de alguém? Quantas vezes lançamos calúnias, mesmo que disfarçadas de preocupação ou de comentário inocente? Quantas vezes as nossas palavras fizeram mal ao nosso próximo, causando dor, semeando discórdia, quebrando relacionamentos? Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos por cada palavra ociosa, por cada crítica destrutiva, por cada julgamento precipitado. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Nós nos arrependemos profundamente. Não queremos que a nossa boca seja uma fonte de águas amargas. Queremos que dela proceda a bênção. Clamamos pela tua ajuda. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Purifica a nossa língua com a brasa viva do teu altar, como fizeste com o profeta Isaías. Que a partir de hoje, as nossas palavras sejam temperadas com sal, que transmitam graça, que edifiquem, que consolem, que possamos usar a nossa voz para honrar o teu nome e para abençoar as pessoas que tu colocaste em nosso caminho. Liberta-nos, Senhor, do vício da maledicência, e enche o nosso coração de tanto amor, que a nossa boca não consiga expressar outra coisa, e o nosso clamor continua. Senhor, ao reconhecermos os nossos medos, quantos medos se aninham em nosso coração? O medo do futuro, da incerteza do amanhã, o medo da doença, da dor, do sofrimento, o medo da escassez, de não termos o suficiente para suprir as nossas necessidades e as de nossa família, o medo da solidão, de sermos abandonados, de não sermos amados, o medo do fracasso, de não correspondermos às expectativas, de desapontarmos a ti e aos outros, o medo da morte. Senhor, esses medos nos paralisam, roubam a nossa paz, enfraquecem a nossa fé, eles nos tornam egoístas, controladores, ansiosos. Confessamos que muitas vezes damos mais ouvidos à voz do medo do que à tua voz de amor e de segurança. Perdoa-nos por nossa pequena fé. Perdoa-nos por duvidarmos do teu cuidado, do teu poder, da tua fidelidade. Tu nos disseste tantas vezes na tua palavra: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Mas nós esquecemos, Senhor. As tempestades da vida gritam mais alto, e nós afundamos, como Pedro, quando tirou os olhos de ti. Por isso, nesta manhã, nós clamamos por libertação de todo espírito de medo. Nós repreendemos, em nome de Jesus, toda a ansiedade, toda a ânsia, toda a opressão que tenta se instalar em nossa mente e em nosso coração, e nós escolhemos crer na tua palavra. Nós escolhemos descansar em teus braços. Lançamos sobre ti toda a nossa ansiedade, pois sabemos que tu tens cuidado de nós. Enche-nos, Pai, com o teu perfeito amor, que lança fora todo o medo. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes, em Cristo Jesus. Queremos caminhar pela fé, e não pelo medo. Queremos confiar em tua providência, mesmo sem ver. Queremos descansar em tua soberania, mesmo sem entender. Liberta-nos, Senhor, das cadeias do medo, e faz-nos corajosos filhos teus. Pai, neste momento de clamor e entrega, trazemos também diante de ti
as feridas da nossa alma, as feridas causadas pela rejeição, pelo abandono, pela traição, deixadas por palavras duras que ouvimos na infância, a dor da perda de alguém que amávamos, as marcas de abusos que sofremos, as decepções que nos tornaram amargos e desconfiados. Tu conheces cada uma dessas feridas, Senhor. Tu vês a dor que muitas vezes escondemos atrás de um sorriso. Tu sabes como essas feridas infeccionaram, gerando ressentimento, mágoa, falta de perdão, amargura, e nós confessamos que temos guardado essas coisas em nosso coração. Temos alimentado a dor, remoendo o passado, nos recusando a perdoar aqueles que nos feriram. E isso tem nos adoecido por dentro, tem nos afastado de Ti e dos outros. Perdona, Senhor, perdoa-nos por não termos entregado a Ti o nosso direito de vingança, por não termos liberado perdão como o Senhor nos perdoou. Hoje, nós tomamos uma decisão. Queremos ser curados. Clamamos pela Tua cura interior, Senhor Jesus. Tu és o médico dos médicos, o bálsamo de Gileade. O profeta Isaías disse a teu respeito: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, fomos curados. Nós cremos nesta palavra. Cremos que, na cruz, tu levaste não apenas os nossos pecados, mas também as nossas dores, as nossas feridas emocionais. Por isso, nós te pedimos, toque-nas, com as tuas mãos chagadas. Entra nas memórias mais profundas e dolorosas da nossa história, e aplica o teu bálsamo de cura. Liberta-nos da prisão da amargura. Dá-nos a graça de perdoar, não porque a outra pessoa mereça, mas porque nós precisamos ser livres. Ajuda-nos a ver os nossos ofensores com os teus olhos de misericórdia. Cura o nosso coração, Senhor. Arranca toda raiz de amargura e planta em seu lugar a semente do amor, da compaixão e da paz. Queremos ser livres para amar, livres para confiar, livres para viver a vida abundante que tu conquistaste para nós. E enquanto nos derramamos diante de ti, em total honestidade e quebrantamento, eu quero te fazer um convite, meu irmão, minha irmã. A Bíblia nos ensina a levar as cargas uns dos outros, e a orar uns pelos outros. Este é um espaço seguro, um altar virtual, onde podemos nos apoiar mutuamente. Por isso, eu te encorajo agora a ir até os comentários e a escrever o seu pedido de oração. Não precisa entrar em detalhes se não se sentir confortável, mas escreva o motivo do seu clamor. Orem por minha saúde, orem por minha família, peço oração por libertação de um vício, clamo por uma porta de emprego. Ao escrever, você está dando um passo de fé, materializando a sua entrega. E eu, e toda a nossa comunidade de fé, estaremos lendo, concordando e apresentando cada um desses pedidos diante do trono da graça. E peço que você permaneça conosco até o final desta jornada de oração. Não se apresse, o que estamos construindo aqui é precioso. Deus está operando. Permaneça, pois a próxima parte da nossa oração será o momento de começar a receber a restauração que brota da presença dele. Não saia antes de a bênção chegar. Senhor, nós te agradecemos por este momento de confissão e clamor. Obrigado por não nos rejeitares em nossa miséria, mas por nos acolheres com braços de amor e de perdão. A tua palavra nos garante: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós recebemos o teu perdão agora, pela fé. Recebemos a purificação que vem do sangue de Jesus, que nos limpa de todo o pecado. Sentimos o peso sendo retirado dos nossos ombros. Sentimos a liberdade começando a brotar em nosso interior. Obrigado, Pai, porque o teu perdão não é baseado em nosso merecimento, mas em teu infinito amor e na obra perfeita de Cristo. E agora, com um coração limpo pelo teu perdão, com a alma aliviada pelo teu acolhimento, nós nos preparamos para o próximo passo. O nosso clamor foi ouvido. A nossa entrega foi recebida. O nosso quebrantamento abriu o céu sobre nós. E agora, estamos prontos para que a tua presença, que já sentimos de forma tão real e poderosa, comece a sua obra de restauração. Estamos como a terra seca e sedenta, pronta para receber a chuva serôdia. Estamos como o vale de ossos secos, prontos para que o teu Espírito sopre sobre nós e nos traga vida, e vida em abundância. Prepare o nosso coração, Senhor, para a maravilha que está por vir. Prepare o nosso espírito para receber o teu toque que cura, a tua voz que acalma, o teu poder que restaura tudo o que foi quebrado, tudo o que foi perdido. O ambiente está preparado. O nosso coração está aberto. Agora, Pai, em nome de Jesus, que venha o teu reino. Que a tua glória comece a encher este lugar e a encher a nossa vida, meu amado irmão, minha amada irmã.
Respire fundo. Respire a atmosfera do céu, que nos envolve agora. Se você caminhou conosco até aqui, se você abriu o seu coração, se você derramou a sua alma diante do Pai em confissão e clamor, saiba que algo já mudou. O céu desceu até você. O próprio Deus se inclinou para te ouvir, e a sua presença agora é a resposta ao seu clamor. Este não é mais apenas um momento de oração. Tornou-se um encontro divino. O chão que você pisa é santo. OARQ. Você respira, está carregado da glória de Deus. O seu coração, antes pesado e quebrantado, tornou-se agora um altar onde o fogo do Espírito Santo começa a arder suavemente, purificando, aquecendo, iluminando. Sinta, apenas sinta. Deixe de lado o esforço de tentar entender tudo com a mente, e apenas receba com o Espírito. O Pai está aqui. O Filho, nosso advogado e redentor, está à destra do Pai, intercedendo por você. E o Espírito Santo, o Consolador, foi liberado para ministrar diretamente a sua alma. Ele está se movendo agora mesmo, com uma ternura infinita, exatamente onde você está. Ele conhece o seu nome. Ele vê as lágrimas que você enxugou e as que ainda estão por cair. Ele conhece a profundidade da sua dor e a extensão do seu cansaço. E ele veio para trazer a restauração. A palavra de Deus nos promete em Joel: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Talvez você olhe para sua vida e veja anos de perdas, de sonhos destruídos, de esperanças adiadas, mas o Deus da restituição está aqui. Ele tem o poder de pegar os cacos da sua história e construir um mosaico de glória. Ele tem o poder de transformar o seu deserto em um jardim florescente. Abrace essa verdade pela fé. O tempo da restauração começou na sua vida. Sinta agora a mão suave do Espírito Santo tocando as feridas que você expôs diante dele. Aquelas feridas da rejeição, do abandono, da traição, onde antes havia uma dor aguda, sinta ele aplicando o óleo do consolo. Onde havia o veneno da amargura, sinta ele derramando o antídoto do perdão e do amor. Ele está te dizendo, no silêncio do seu coração: eu nunca te rejeitei. Eu nunca te abandonei. Eu estive contigo em cada momento. Eu chorei com você. E agora, eu estou curando você. A palavra do Senhor diz em Salmo 147:3, Ele sara os quebrantados de coração e lhes ata as feridas. Visualize isso acontecendo. Agora, o médico divino está pessoalmente cuidando de você. Ele está limpando cada ferida, não com pressa, mas com um cuidado detalhado e amoroso. Ele está removendo as memórias dolorosas que te assombravam e as substituindo pela certeza do seu amor incondicional. Ele está te libertando das correntes do passado, para que você possa caminhar em novidade de vida. Receba essa cura, meu irmão, minha irmã. Não a questione, não a resista. Apenas abra o seu coração e permita que o bálsamo de Gileade flua através de todo o seu ser. Respire fundo, e ao expirar, libere a dor, libere a mágoa, libere o ressentimento. Entregue tudo a ele. Deixe que ele leve esse fardo que você carregou por tanto tempo. Você não precisa mais carregá-lo. Você está sendo curado. Você está sendo restaurado. Agora quero falar diretamente a você que se sente cansado, esgotado, sem forças para continuar. A você que tem lutado tanto e parece que a batalha nunca tem fim. A você que acorda já sentindo o peso do mundo sobre os ombros. O Espírito Santo está vindo sobre você como um refrigério, como uma brisa suave em um dia de calor intenso. Ouça o que o próprio Jesus te diz em Mateus 11:28-30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Este convite é para você. Agora, sinta o Senhor trocando os fardos com você. Entregue a Ele o fardo pesado da preocupação, da ansiedade, da responsabilidade esmagadora. E receba dele o seu fardo leve, o seu jugo suave. O que isso significa? Significa que você não precisa mais lutar com as suas próprias forças. Significa que ele caminhará ao seu lado, dividindo a carga, te dando a força necessária para cada passo. O profeta Isaías nos garante: ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão, e não se cansarão. Caminharão, e não se fatigarão. Receba essa promessa. A sua força está sendo renovada, neste exato momento. O cansaço espiritual, emocional e físico está sendo substituído por um vigor que não vem de você,
mas que vem do alto. Sinta uma nova energia fluindo para dentro da sua alma. Sinta a esperança sendo reacendida. Você não está mais no fim de linha. Você está no início de um novo ciclo de força e de vitória no Senhor. Para você que tem vivido debaixo do medo, da angústia, da opressão, a presença de Deus traz uma paz que o mundo não pode dar nem tirar. Essa paz não é a ausência de problemas, mas a presença de um Deus que é maior do que todos eles. Sinta essa paz descendo sobre você agora, como um manto protetor. O Salmo 91 nos declara: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiei. Você está neste esconderijo agora. Você está debaixo da sombra protetora das suas asas. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Os anjos do Senhor estão ao seu redor, guardando você em todos os seus caminhos. O medo não pode coexistir com a perfeita fé no amor de Deus, e é esse amor que está te envolvendo agora. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Receba este espírito de poder para enfrentar os seus gigantes. Receba este espírito de amor para lançar fora todo o medo. Receba este espírito de equilíbrio para ter uma mente sã, uma mente firmada em Cristo, livre da confusão e da ansiedade que o inimigo tenta impor. A posse do Deus, que excede todo o entendimento, está guardando o seu coração e a sua mente. Descanse nessa paz. Deixe que ela acalme a tempestade dentro de você. Os ventos e o mar ainda podem estar agitados lá fora, mas no seu interior, no seu espírito, reina a calmaria do Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu queria poder estar ao seu lado, para olhar nos seus olhos e dizer com toda a convicção da minha fé: Deus está fazendo algo novo na sua vida. Ele está cumprindo a sua palavra que diz em Isaías 43, 18-19. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho, e riachos no ermo. Pare de olhar para trás. Pare de se lamentar pelo que foi perdido, pelos erros cometidos, pelas oportunidades que passaram. Deus está virando a página da sua história. Um novo capítulo está sendo escrito. Um capítulo de restauração, de cura, de renovação. Onde havia deserto, Ele está abrindo um caminho. Onde havia secura, Ele está fazendo brotar riachos de água viva. Não limite o poder de Deus com a sua incredulidade, ou com as suas experiências passadas. O Deus que abriu o mar vermelho, que fez brotar água da rocha, que ressuscitou a Lázaro dentre os mortos, é o mesmo Deus que está operando em sua vida hoje. Ele não mudou. O seu poder é o mesmo. A sua fidelidade dura para sempre. Creia nisso com todo o seu coração. Comece a agradecer não pelo que você já vê com os olhos físicos, mas pelo que você crê que Ele já começou a fazer no mundo espiritual. Agradeça pela cura, mesmo que ainda sinta dor. Agradeça pela provisão, mesmo que a sua conta esteja vazia. Agradeça pela paz, mesmo que as circunstâncias sejam caóticas. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E é essa fé que move o coração de Deus. Ele está restaurando a sua alegria. O salmista Davi, após um período de profundo quebrantamento, orou: restitui-me a alegria da tua salvação. Talvez a vida tenha roubado a sua alegria, as preocupações, as lutas, as decepções foram como nuvens cinzentas que encobriram o sol do seu sorriso. Mas a alegria do Senhor é a nossa força, e Ele está devolvendo essa alegria a você. Não uma alegria superficial, baseada em circunstâncias favoráveis, mas uma alegria profunda, que brota da certeza da salvação, da certeza de ser um filho amado, uma filha amada de Deus. Sinta essa alegria borbulhando em seu espírito. Que um sorriso brote em seus lábios. A tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A sua manhã chegou. A manhã da restauração de Deus na sua vida. Ele está trocando as suas vestes de luto por vestes de louvor. Ele está tirando o seu pranto e o transformando em dança. Receba essa alegria. Permita-se ser feliz novamente. Não porque os problemas desapareceram, mas porque o seu Deus é maior do que todos eles. E assim, enquanto você está imerso nesta atmosfera de paz, de cura e de restauração, eu quero te fazer um pedido. A paz que você está sentindo agora não é para ser guardada apenas para si. Ela é um tesouro que precisa ser compartilhado. Pense em alguém agora, alguém que você sabe que está precisando desesperadamente dessa paz. Alguém que está aflito, ansioso,
sem esperança, seja um instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Pegue o link desta oração e envie para ela. Diga: eu estava orando e me lembrei de você. Creio que Deus quer falar ao seu coração. Não subestime o poder de um gesto tão simples. Você pode ser a resposta da oração de alguém. Você pode ser o canal através do qual o rio da paz de Deus alcançará um coração sedento. Vamos juntos criar uma corrente de paz, espalhando o amor e o consolo de Cristo por toda parte. Compartilhe esta bênção. Agora, meu amado, minha amada, com o coração confortado, com a alma sendo restaurada e a paz de Deus nos inundando, nós nos preparamos para o próximo passo da nossa jornada de oração. Já sentimos o toque do Consolador. Já recebemos as suas promessas de restauração. O nosso espírito foi reanimado, mas para que essa obra seja duradoura, para que não sejamos abalados quando as próximas tempestades vierem, nós precisamos fortalecer os alicerces da nossa fé. A fé é o escudo que nos protege dos dardos inflamados do inimigo. A fé é a âncora que nos mantém firmes na esperança. Isso que vamos nos concentrar na parte final da nossa oração. Vamos clamar por um aumento de fé, por uma fé robusta, uma fé inabalável, uma fé que não apenas recebe o milagre, mas que nos sustenta na caminhada, dia após dia. Prepare o seu coração. O Deus que te restaurou agora quer te fortalecer. Ele quer te equipar para a jornada que se segue, para que você não apenas habite em seu santo monte, mas para que você permaneça nele, firme e constante, até o fim. Vamos juntos buscar esse fortalecimento que vem do alto, meu amado irmão, minha amada irmã, que a força do Deus Altíssimo que te restaurou e te encheu de paz seja agora o fundamento inabalável da tua fé. Entramos neste momento crucial da nossa oração não mais como mendigos, mas como filhos e filhas amados, herdeiros de promessas eternas. O nosso coração foi confortado, a nossa alma foi curada, a nossa alegria foi restituída. Mas o Senhor deseja fazer mais. Ele não quer apenas nos dar um momento de alívio. Ele quer nos transformar em fortalezas espirituais, e carvalhos do justiça, plantados junto a ribeiros, cujas folhas não murcham, e a seiva que alimenta essa fortaleza, a raiz que nos firma na terra da promessa, é a nossa fé. Uma fé que não se baseia no que sentimos ou no que vemos, mas naquilo que sabemos ser verdade sobre o nosso Deus. Por isso, este é o momento de levantarmos a nossa voz, não em clamor de desespero, mas em declaração de confiança. É o momento de proclamarmos, em meio às lutas que ainda possam existir, quem Deus é e o que cremos que Ele fará. O inimigo de nossas almas odeia a declaração de fé. A dúvida é o seu playground, mas a fé é o nosso campo de batalha. Junte a sua voz à minha, e vamos declarar juntos a nossa confiança inabalável no Deus que é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Com os nossos corações cheios da certeza do seu amor, nós declaramos: eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu declaro que não sou órfão neste mundo, não estou à deriva em um universo de acaso. Existe um Pai que me ama, que me conhece pelo nome, que desenhou cada um dos meus dias e que governa o universo com poder e sabedoria. Eu declaro que a soberania de Deus está acima de qualquer governo humano, acima de qualquer crise econômica, acima de qualquer diagnóstico médico, acima de qualquer circunstância adversa. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nada acontece sem a sua permissão. Ele não perde o controle. A tua palavra afirma em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu tomo posse desta promessa agora. Eu declaro que esta luta que estou enfrentando, esta dificuldade que me aflige, esta porta que se fechou, tudo isso está cooperando para o meu bem. Deus está usando esta situação para me moldar, para me fortalecer, para me aproximar dele e para manifestar a sua glória em minha vida. Eu me recuso a ver as minhas circunstâncias com os olhos do medo. E eu escorro velas com os olhos da fé, confiando que o meu Pai está no controle e que o seu plano para mim é um plano de paz, e não de mal, para me dar um futuro e uma esperança. Eu declaro a minha fé em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Ele é o meu Salvador e o meu Redentor. Pelo seu sangue derramado na cruz, eu fui perdoado, purificado e justificado. O meu passado foi apagado. A minha dívida foi paga. Não há mais nenhuma condenação para mim, porque eu estou em Cristo Jesus. Eu declaro que o poder do pecado sobre a minha vida foi quebrado. Eu posso ter lutas, eu posso ter fraquezas, mas o pecado não me dominará mais, porque não estou debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram,
eis que tudo se fez novo. Eu declaro que, em Cristo, eu sou mais do que vencedor. A vitória que Ele conquistou na cruz e na ressurreição é a minha vitória. Por isso, eu me levanto contra toda acusação do inimigo. Eu me levanto contra todo sentimento de culpa e de vergonha. Eu me visto com a justiça de Cristo e me apresento diante de Deus como um filho amado e aceito. Eu declaro que a doença não tem poder sobre o meu corpo, que foi comprado pelo sangue de Jesus e é templo do Espírito Santo. Pelas suas feridas, eu fui curado. Eu recebo a saúde divina, a vitalidade do alto, e ordeno que toda enfermidade se retire da minha vida, em nome de Jesus. Eu declaro a minha fé no Espírito Santo. Ele é o meu consolador, o meu ajudador, o meu guia, ele habita em mim. E eu não estou sozinho nesta jornada. Ele me capacita, me fortalece, me ensina todas as coisas e me faz lembrar de tudo o que Jesus disse. Eu declaro que sou guiado pelo Espírito de Deus. Por isso não andarei mais em confusão, em dúvida, em incerteza. Eu me submeto à sua direção. Eu calo as vozes da ansiedade do mundo para ouvir o seu sussurro suave e firme. Ele me guiará em toda a verdade. Ele me mostrará os passos que devo dar. Ele abrirá as portas que ninguém pode fechar e fechará as portas que ninguém pode abrir. Eu declaro que o fruto do Espírito menos amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, está crescendo e amadurecendo em minha vida. Eu não sou mais escravo das minhas emoções, dos meus impulsos, das minhas reações carnais. Eu sou controlado pelo Espírito de Deus. Eu declaro que os dons do Espírito estão ativos em mim, para a edificação da Igreja e para a glória de Deus. Eu sou um vaso útil, um instrumento nas mãos do Senhor, para levar a sua cura, a sua libertação e a sua salvação por onde eu for, com essa fé firmada na Trindade Santa. Eu olho para as minhas lutas e declaro: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu não temerei o inimigo, pois sei que ele já é um derrotado. Jesus o despojou na cruz, exibindo-o publicamente como vencido. Portanto, eu tomo a minha posição de autoridade em Cristo. Eu visto toda a armadura de Deus, para poder resistir no dia mau, e, depois de ter feito tudo, permanecer inabalável. Eu cingo os meus lombos com a verdade da palavra de Deus, rejeitando toda a mentira do inimigo. Eu visto a couraça da justiça, guardando o meu coração de toda impureza. Eu calço os meus pés com a preparação do evangelho da paz, pronto para levar as boas novas. Eu tomo o escudo da fé, com o qual eu apago todos os dardos inflamados do maligno. Cada palavra de dúvida, de medo, de desânimo, que for lançada contra minha mente, eu a intercepto com o escudo da fé e a declaro nula e sem efeito. Eu tomo o capacete da salvação, guardando a minha mente com a certeza da minha identidade e do meu destino eterno em Cristo. E eu empunho a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para atacar as fortalezas do inimigo, para demolir sofismas e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus. A minha arma não é carnal, mas é poderosa em Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, com a nossa fé firmada na rocha eterna que é Cristo, com a armadura de Deus vestida sobre nós, e com a certeza da nossa vitória em nosso espírito, nós agora nos levantamos, não mais como vítimas das circunstâncias, mas como o exército do Deus vivo. A oração, neste momento, transcende as nossas necessidades pessoais e se torna uma arma poderosa de guerra, uma ferramenta de intercessão que muda atmosferas, quebra cadeias e estabelece o reino de Deus na terra. Você foi chamado para este tempo. A sua voz, unida à minha e à de milhares de outros guerreiros de oração, tem o poder de mover o céu e de abalar o inferno. A palavra de Deus nos diz em Lucas 10:19: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. É com base nesta autoridade, que nos foi delegada pelo próprio Senhor Jesus, que nós agora entramos em intercessão, não com a nossa força, mas com o poder que opera em nós, não em nosso nome, mas no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. Prepare-se, pois vamos agora nos colocar na brecha, vamos lutar as batalhas do Senhor, e vamos tomar posse da vitória que já nos foi garantida na cruz. Nós começamos esta batalha espiritual, voltando a nossa atenção para os nossos lares, para as nossas famílias. Em nome de Jesus nós nos levantamos contra todo espírito de contenda, de divisão, de divórcio, que tenta destruir os casamentos e desestruturar as famílias. Nós declaramos que os lares dos filhos de Deus são território santo, protegidos.
pelo sangue de Cristo. Toda palavra de maldição, toda briga, toda amargura, toda falta de perdão, toda infidelidade, nós declaramos que perdem a força agora. Nós liberamos sobre os casais o amor que é paciente, que é bondoso, que não arde em ciúmes, que não se ensoberbece, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós declaramos a restauração dos laços matrimoniais, onde o amor se esfriou, que o fogo do Espírito Santo reacenda a chama da paixão e do compromisso. Onde a comunicação foi quebrada, que haja reconciliação e diálogo. Nós repreendemos todo espírito de rebeldia que atua na vida dos nossos filhos. Nós os cobrimos com o sangue de Jesus e declaramos que eles são herança do Senhor. Eles não serão laçados pelas drogas, pela imoralidade, pela criminalidade, pelas más companhias. Nós os consagramos ao Senhor e declaramos que eles crescerão em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Nós quebramos toda maldição hereditária, todo padrão de pecado, de doença, de miséria que tenta passar de geração em geração. Em nome de Jesus, declaramos que em nossa família se inicia uma nova história, uma linhagem de bênçãos, de prosperidade e de serviço ao Senhor. A palavra de Deus nos garante em Josué 2:4 e 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós tomamos posse desta promessa para cada lar que está conectado a esta oração. Agora, com a autoridade que nos foi dada, nós nos levantamos contra as cadeias espirituais que aprisionam tantas vidas. Em nome de Jesus, nós declaramos a quebra de toda corrente de vício. O vício do álcool, do cigarro, das drogas ilícitas, da pornografia, dos jogos de azar, todo espírito que escraviza e humilha, nós ordenamos, em nome de Jesus, solte-te, vida. A palavra de Deus diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós proclamamos esta liberdade sobre cada pessoa que luta contra um vício. A força de vontade humana é fraca, mas o poder libertador de Cristo é infinito. Nós declaramos que o desejo pelo vício está sendo arrancado pela raiz. Nós declaramos que a mente está sendo renovada. Nós liberamos sobre estas vidas o domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo. Declaramos que a vergonha e a condenação estão sendo substituídas pela esperança e pela identidade, filho amado de Deus. Você que luta em secreto, saiba que a sua libertação chegou. Creia e receba. Em nome de Jesus, você é livre. Nós também nos levantamos contra as cadeias emocionais e mentais. Todo espírito de depressão, de angústia profunda, de síndrome do pânico, de ansiedade crônica, nós o repreendemos e ordenamos que se retire das mentes e dos corações do povo de Deus. A nossa mente é de Cristo. Não aceitamos o tormento, a opressão, os pensamentos de morte. Nós declaramos, Bem-sidos emitu Timóteo, 1:7, que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Nós liberamos a paz que excede todo entendimento, para guardar os corações e as mentes. Declaramos a cura de toda ferida da alma, de todo trauma do passado. Onde houve abuso, que o haja, cura. Onde houve rejeição, que haja aceitação. Onde houve perda, que haja o consolo do Espírito Santo. As cadeias estão caindo, as prisões estão se abrindo, o tempo de liberdade chegou. Nós prosseguimos nesta batalha espiritual e declaramos guerra contra as forças da miséria, da escassez e da dívida que assolam a vida de tantos servos de Deus. Em nome de Jesus, nós repreendemos o espírito devorador que consome as finanças, que traz o desemprego, que fecha as portas da provisão. A tua palavra nos ensina, Senhor, que tu és o dono do ouro e da prata. Tu és o Deus que abre portas onde não há. Tu iso Jehová, o nosso provedor. E nós cremos na tua provisão. Nós declaramos que as janelas dos céus estão se abrindo sobre a vida do teu povo. Declaramos que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, está sendo liberada. Quebramos todo pacto de miséria, toda palavra de fracasso financeiro, lançada sobre as nossas vidas e as nossas famílias. Declaramos que somos prósperos, não para acumular tesouros na terra, mas para sermos canais de bênção, para financiarmos o reino de Deus, para ajudarmos o necessitado, para sermos a resposta para a oração de alguém. Em nome de Jesus. Declaramos que as portas de emprego estão se abrindo. Declaramos que a sabedoria e a criatividade para novos negócios estão sendo liberadas. Declaramos o fim do ciclo de dívidas e o início de um tempo de abundância e de boa administração. Para a glória de Deus Pai, que cada filho e filha de Deus experimente a fidelidade da promessa que diz que o justo
não será desamparado, nem a sua descendência mendigará o pão. Com ousadia espiritual, nós nos levantamos em intercessão pela nossa nação, o Brasil. Senhor, Tu vês o nosso país, Tu vês a corrupção que se infiltra em tantas esferas do poder, Tu vês a injustiça social, a violência que ceifa vidas, a idolatria que desonra o Teu nome, mas nós, como igreja, nos humilhamos diante de Ti, como está escrito em 2 Crônicas 7:14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Pai, nós nos humilhamos, nós oramos, nós buscamos a Tua face, perdoa os pecados da nossa nação, e nós te pedimos, sara a nossa terra, nós nos levantamos contra as potestades e principados que atuam sobre o Brasil. Em nome de Jesus, nós declaramos que os planos do inimigo para destruir a nossa nação não prosperarão. Nós liberamos a Tua luz sobre o governo, sobre o Congresso, sobre o Judiciário, que a Tua sabedoria guie os nossos líderes, que a corrupção seja exposta, e que a justiça prevaleça. Nós abençoamos a nossa terra. Declaramos que o Brasil pertence ao Senhor Jesus Cristo. Nós profetizamos um tempo de avivamento espiritual, de transformação social, de paz e de prosperidade para o nosso povo. Que a Tua igreja se levante com ousadia, pregando o Evangelho que liberta e transforma. Que a nossa nação seja conhecida como uma nação cuja Deus é o Senhor. E agora, nós usamos a arma mais poderosa que nos foi confiada. A palavra de Deus, que é a espada do Espírito, contra todo ataque do inimigo, contra toda seta de doença, de miséria, de contenda, de medo, nós declaramos o que está escrito. Se o inimigo diz que estamos sozinhos, nós declaramos o que está escrito em Hebreus 13:5. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Se o inimigo tenta nos acusar, nós declaramos o que está escrito em Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se o inimigo nos ameaça com o fracasso, nós declaramos o que está escrito em Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Se o inimigo lança setas de enfermidade, nós declaramos o que está escrito em Isaías 53:5. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Se o inimigo tenta nos intimidar, nós declaramos o que está escrito em Isaías 5:4-17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a nossa herança. Esta é a nossa arma. A palavra de Deus não volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. E nós a enviamos agora, como mísseis teleguiados pelo Espírito Santo, contra todas as obras das trevas. As fortalezas estão caindo. Os muros estão ruindo. As mentiras estão sendo desmascaradas pela luz da verdade. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, a intercessão é uma obra contínua. As batalhas são diárias. E eu quero me comprometer a continuar orando por você e por sua família. Quero apresentar o seu nome diante do altar do Senhor. Por isso, eu te convido, com o coração aberto, a deixar o seu nome nos comentários. Escreva o seu nome, o nome do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, de quem você ama e por quem deseja intercessão. Não precisa detalhar o pedido apenas ou não, cada nome escrito ali será um alvo das nossas orações diárias. Eu e uma equipe de intercessores estaremos clamando por cada vida, por cada família. Faça parte desta corrente de oração. Ao deixar o seu nome, você está dizendo, eu creio no poder da oração e quero estar coberto por ela. Vamos formar o maior exército de intercessão que este canal já viu. E agora, após este tempo poderoso de batalha e intercessão, com os nossos corações cheios de fé e a certeza da autoridade que temos em Cristo, nós nos preparamos para o grande final da nossa oração. Já passamos pelo quebrantamento, pela restauração, pelo fortalecimento da fé e pela batalha espiritual. Conquistamos o território. E agora, como um general que sobe ao monte após a vitória, para ver o campo conquistado, nós vamos entrar em um momento profético. Vamos deixar de pedir e de guerrear, para começar a declarar e a profetizar sobre o nosso futuro, sobre a nossa semana, sobre a nossa vida. Vamos chamar à existência as coisas que não existem como se já existissem. O Espírito Santo quer liberar sobre nós uma palavra de destino, uma visão de futuro alinhada com os planos perfeitos de Deus. Prepare o seu espírito para receber
A atmosfera está carregada de glória. O céu está aberto sobre nós. O tempo de declarar a vitória e de tomar posse profética da nossa bênção chegou, meu amado irmão, minha amada irmã. Chegamos ao cume do monte da oração. O vale do quebrantamento. Fomos curados nas fontes da restauração. Nos armamos na fortaleza da fé e lutamos as batalhas do Senhor no campo da intercessão. E agora, daqui do alto, com a visão que o Espírito Santo nos dá, nós não olhamos mais para a batalha, mas para a vitória consumada. Este é o momento de profetizar. A fé não apenas crê, a fé fala. A fé chama à existência aquilo que Deus já decretou no céu. A sua realidade agora não é mais definida pelo que os seus olhos veem ou pelo que os seus sentimentos ditam, mas pela palavra que sai da sua boca, em concordância com a palavra de Deus. Por isso, respire fundo o ar da vitória. Levante a cabeça, erga sua voz e comece a declarar comigo o futuro glorioso que Deus preparou para você. Este não é um exercício de pensamento positivo. É um ato de apropriação profética da herança que Cristo conquistou para nós. O tempo de pedir passou. O tempo de receber e declarar chegou. Com a autoridade de filhos e filhas do Deus Altíssimo, nós declaramos profeticamente sobre esta nova semana, sobre este novo dia, sobre a nossa vida. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, está estabelecida em meu coração e em meu lar. Eu declaro que a minha mente é um território governado por Cristo, e nela não há espaço para a ansiedade, para a preocupação ou para o medo. Eu profetizo que a minha casa é uma casa de paz. Onde havia contenda, agora reina a harmonia. Onde havia palavras ríspidas, agora flui a comunicação amorosa. Eu declaro, baseado no Salmo 2:9-11, o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. A paz não é uma possibilidade. É a minha realidade, selada pelo sangue do Príncipe da Paz, Jesus Cristo. Eu andarei em paz, dormirei em paz e viverei em paz, porque o meu Deus está comigo. Eu declaro profeticamente que a bênção do Senhor me alcança. Eu saio de debaixo de toda maldição de escassez, de miséria e de dívida, e entro debaixo da aliança de prosperidade do meu Deus. Eu declaro que sou abençoado ao entrar e abençoado ao ser. Eu declaro que sou cabeça e não cauda. Estou por cima e não por baixo. A bênção de Deuteronômio 28 está sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu trabalho. O fruto do meu ventre é abençoado. O fruto da minha terra é abençoado. O fruto das minhas mãos é abençoado. Eu declaro que as portas da provisão divina estão escancaradas sobre mim. Oportunidades inesperadas, favors imerecidos, recursos sobrenaturais estão vindo em minha direção. Eu não correrei mais atrás da bênção. A bênção correrá atrás de mim e me alcançará. Eu sou um imã para os milagres financeiros de Deus, não para meu deleite egoísta, mas para que eu possa ser um canal de generosidade, abençoando a obra de Deus e socorrendo o necessitado. Eu declaro, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma das minhas necessidades. A fartura é a minha porção. Eu declaro profeticamente que a minha fé foi renovada e está inabalável. A dúvida encontra mais lugar em meu coração. A incredulidade foi subjugada pela certeza da palavra de Deus. Eu sou forte na fé, dando glória a Deus. Eu ando por fé e não por vista. Eu declaro que os meus olhos espirituais estão abertos para ver as maravilhas que o Senhor está fazendo. Eu não serei movido pelas circunstâncias, mas pela convicção das promessas do meu Deus. Eu declaro que, por meio da fé, eu movo montanhas, eu apago a fúria do fogo, eu fecho a boca dos leões, eu ponho em fuga exércitos inimigos, eu sou um gigante da fé. Eu declaro, como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei, AF. A cada dia minha fé se torna mais forte, mais ousada, mais contagiante, inspirando todos ao meu redor a confiarem neste Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Segundo o poder que M.N.S. Apra, a minha fé agrada a Deus e ativa o sobrenatural em minha vida. Eu declaro profeticamente que todas as cadeias foram quebradas. Eu sou verdadeiramente livre em Cristo Jesus. As correntes do vício, da depressão, do medo, da amargura, do pecado, que me embaraçava, foram pulverizadas pelo poder do nome de Jesus. Eu caminho em novidade de vida. O passado não tem mais poder sobre mim. Os traumas não ditam mais o meu futuro. As palavras de maldição lançadas contra mim foram transformadas. Eu sou livre para amar, livre para perdoar, livre para sonhar, livre para cumprir o propósito para o qual Deus me criou. Eu declaro sobre mim
o que está escrito em Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Eu não sou apenas livre, eu sou um libertador. A minha vida é um testemunho vivo do poder redentor e libertador de Jesus Cristo. Por onde eu passar, as cadeias cairão e os cativos serão libertos, para a glória de Deus. Eu declaro profeticamente a vitória em todas as áreas da minha vida. Em Cristo, eu sou mais do que vencedor. Não há batalha que eu não possa vencer, não há gigante que eu não possa derrubar, não há muralha que eu não possa transpor. Eu declaro a vitória sobre a doença, a vitória sobre a crise financeira, a vitória sobre os conflitos familiares, a vitória sobre as tentações. A vitória não é algo que eu busco, é a minha identidade em Cristo. Eu nasci de Deus, e o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu me aproprio da vitória de Cristo na cruz. Eu celebro a vitória antes mesmo de ver o resultado final. Eu vivo em um estado de gratidão contínua, pois sei que o meu Rei já venceu todas as minhas batalhas. Eu me posiciono no lugar da vitória e assisto ao livramento do Senhor. Como está escrito em Romanos 8:37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Eu sou um super vencedor. A derrota não faz parte do meu vocabulário. A vitória é o meu destino. Em nome de Jesus. *E. Agora, meu amado irmão, minha amada irmã, após esta jornada de oração, receba esta palavra de envio e de bênção. Vá para o seu dia, para a sua semana, não mais como a pessoa que começou esta oração, você foi transformado. O selo do Espírito Santo está sobre você. A unção de Deus transborda da sua vida. Vá na força que o Senhor te deu. Seja a luz do mundo e o sal da terra. Seja a resposta da oração de alguém, seja um reflexo da glória de Deus por onde você passar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz que foi conquistada, a bênção que foi liberada, a fé que foi renovada, a vitória que foi declarada. Tudo isso está selado em sua vida, pelo poder do nome de Jesus. E se esta oração foi uma resposta de Deus para você, se você sentiu o toque do Espírito Santo, se a sua esperança foi renovada, eu quero te pedir algo do fundo do meu coração. Não guarde esta bênção só para você. Primeiro, clique no botão de se inscrever e ative as notificações. Faça o compromisso de estar conosco todos os dias, para que a sua fé não se apague, mas se fortaleça a cada manhã. Segundo, compartilhe esta oração agora mesmo com pelo menos 3 pessoas que você sabe que estão precisando de um milagre. Seja um anjo de Deus na vida delas. E por último, como um selo da sua fé, como um ato profético de que você recebeu esta vitória, vá até os comentários e escreva com toda a sua força. Amém. Cada amém será como um trovão no mundo espiritual, declarando que o povo de Deus crê, recebe e toma posse das promessas. Eu quero ver uma chuva de amém como testemunho do que Deus fez aqui hoje. Lembre-se sempre, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, não apenas descansa, mas reina, em vida, por meio de Jesus Cristo, porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos.